agora a gente quer ouvir a palavra de Deus. E Deus falou no meu coração. Uma palavra simples, singular, muito simples, mas que vai tocar no teu coração, assim como tocou no meu. Onde você estiver nesse momento, ouvindo agora, ou há tempo ou fora do tempo, ou em algum momento você está ouvindo essa mensagem, vai ouvir dirigindo um carro ou em casa, né? A gente tem que entender hoje que Jesus te acha onde você estiver. O que você estiver fazendo e aonde você estiver, Jesus vai te ver e vai te achar. E hoje eu quero falar uma história de Jesus, que ele achou dois pescadores. Os caras estavam fazendo coisas simples, coisas que ninguém percebe, no meio ali de um riozinho lá do lago, pescando, e Jesus estava passando. Nós vamos ver um pouco dessa história, que se encontra no livro de Mateus. Então vou falar hoje sobre pescadores de gente. Jesus é um pescador. Jesus transformou aqueles pescadores de peixe em pescadores de gente, para transformar o mundo. E eles transformaram. Você acha que eles transformaram o mundo? Você acha que eles conseguiram transformar o mundo a partir da época? Claro, Jesus viveu há 2000 anos atrás, mais de 2000, e hoje nós estamos aqui em nome dele. Então ele conseguiu, e aqueles caras conseguiram fazer o trabalho. Então vamos ler o texto que se encontra em Mateus, no capítulo 4, no verso 18 a 20, diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Existe uma tradição que fala pescadores de gente. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Amém? Vamos orar mais uma vez? Papai, seu lindo, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia maravilhoso. E agradecemos ainda mais por estarmos aqui, louvando teu nome, engrandecendo teu nome, estudando a tua palavra. Então fala, Senhor, aos nossos corações essa mensagem de hoje, de forma que possamos aplicar no nosso dia a dia e transformar vidas como aqueles discípulos transformaram. Nos ajuda, Senhor, na tarefa diária do Evangelho, nos capacita, nos treina e principalmente nos envie, Senhor, a pregar e a levar essa mensagem avassaladora, essa mensagem que transforma as vidas das pessoas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que bênção. Falar a palavra de Deus é um negócio muito lindo. E esse texto que a gente leu fala que Jesus estava caminhando no lago. Bom, vamos entender um pouquinho essa história. Jesus, logo após dele ter sido batizado, o Espírito Santo o levou para o deserto. E lá no deserto ele passou por 40 dias em jejum, teve provações, venceu as tentações e as provações, e ali ele fica sabendo, depois dos 40 dias, que João Batista, aquele que havia batizado, havia sido preso na Galileia. E aí Jesus então decide ir para a Galileia. E aí ele chega lá na Galileia. Galileia é uma cidade que está em volta desse mar da Galileia, que é um grande lago. A gente fala mar da Galileia, imagina um mar de água salgada, mas não é, é doce. E lá nesse mar da Galileia, a gente que é daqui de Minas, a gente aqui de Belo Horizonte, nós temos a Lagoa da Pampulha, tem uma extensão lá de 18 quilômetros. Só para a gente ter noção, o mar da Galileia, ele é mais ou menos 10 vezes mais que a Lagoa da Pampulha. Então, é um mar que tem mais ou menos aí 180 quilômetros de extensão.
você tem uma noção do tamanho. Então é um mar mesmo, é grande, do lado de cá você não vê o lado de lá, né? E Jesus então passa uma vida ali nesse pedacinho de terra, chamado Galileia, e foi viver ali em Cafarnaum, que é uma cidadezinha próxima. Então o ministério de Jesus está todo em torno desse lago aí, né? E Jesus então começa a pregar as boas novas, pregar o arrependimento, pregar as boas novas do reino de Deus. Quando a gente fala pregar as boas novas, são as novidades. Jesus nos trouxe novidades acerca de Deus, porque até então Deus era muito longe. Deus era aquele, os judeus da época criam em Deus como Deus poderoso, Deus Pai, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, aquele Deus que está lá em cima no trono dele, lá no alto. Mas Jesus vem trazendo a novidade, que é Deus se fazendo homem e tendo acesso a nós. Isso foi uma novidade. Hoje a gente até pensa, Deus, Jesus é Deus, Jesus é um homem, mas isso na época foi uma novidade. Por isso as boas novas. Mas muitos desse mundo hoje não sabem disso. Por isso que nós devemos pregar as boas novas, o arrependimento. O mundo jaz o maligno. Todo mundo que nasce nesse mundo, se não tiver em um momento da vida dele uma postura, ele vai continuar no mundo e não vai para o céu. Porque se ele não se arrepender, porque Jesus falou, eu sou o único caminho que leva a Deus, porque eu sou o próprio Deus, eu e o Pai somos um, Deus me trouxe aqui, Deus me fez carne para as pessoas entenderem quem eu sou. E Jesus estava pregando exatamente isso, as boas novas do reino. E Jesus pensou assim, eu preciso ampliar um pouco mais a minha atuação. O que eu preciso então? Ele já começou a pregar, começou a fazer alguns milagres, e nisso a multidão começou a ir atrás de Jesus. Aonde Jesus ia, a multidão ia. E um dia Jesus está caminhando em volta daquele lago, e ele pensou, eu preciso ampliar a minha ação, eu vou arrumar 12 pessoas para me ajudar, que são os 12 discípulos. E um dia ele fala assim, vou começar a chamar as pessoas que eu preciso chamar. E ele estava caminhando ali em volta daquele lago, uma multidão o seguia. É interessante quando a gente lê o texto, pensando na situação. E a multidão estava seguindo Jesus. E Jesus simplesmente para um determinado lugar e olha lá na frente. 2 pessoas simples, que estavam fazendo algo natural ali da época, que era pescar. Claro que não era com vara de pesca, mas eles estavam ali jogando suas redes, tentando pegar peixe. Jesus fala com eles, ei, vem aqui. E a multidão atrás de Jesus. O povo não devia estar entendendo nada, e muito menos esses 2 pescadores, porque certamente eles já tinham ouvido falar de Jesus. E de repente ele pensa assim, imagina um conversando com o outro, que eu imagino a cena assim, Pedro conversando com o irmão dele, jogando as redes e não pegando nada, e olhando aquela movimentação toda de gente, né, pastor? Fala, aquele lá deve ser o Messias, aquele lá deve ser o mestre, aquele lá é o cara que está causando, olha a multidão atrás dele. E de repente, esse cara, que é Jesus, para a multidão e chama esses 2. Isso não é lindo? Jesus escolhendo os 2 que estavam ali fazendo coisas que ninguém valorizava. Eu imagino esses 2 olhando para Jesus e falando, você mesmo. E eu? Eu? Eu sei mesmo, tem aqui. Os caras, sinceramente, a gente abala. Se a gente para pensar dessa forma. E aí Jesus então chama. Fala, o que vocês estão fazendo aí? A gente está pescando, tentando pescar. Ele falou, não, faz o seguinte, a multidão está me apertando aqui, e eu preciso falar umas boas novas para essa multidão.
mas eu vou precisar emprestar do seu barco. Jesus já tinha outras intenções com relação a isso, nós vamos entender. Mas deixa eu entrar no seu barco e vou transformar o seu barco de púlpito para mim. Porque aí o povo fica todo na margem do lago, e eu entro no seu barco, fico em pé dentro do seu barco e falo. Está igual eu aqui, eu estou em cima de um barco agora, vocês estão aí, e eu estou aqui. Jesus aproveitou dessa cena para pregar. Jesus começou a pregar, falar, e os dois ficaram dentro do barco, ouvindo Jesus. E certamente ouviram o que Jesus falou. Nós não sabemos o que Jesus falou naquela manhã, porque não está registrado. Mas nós sabemos que era uma manhã, e após uma noite de pescaria mal realizada, porque eles não pegaram peixe nenhum, estavam frustrados, os pescadores. E Jesus começa a falar, dito isto, o povo foi embora. E Jesus falou, agora é com vocês, preciso falar com vocês. Eu imagino que Jesus falou coisas tão lindas, que os dois que ficaram no barco já estavam assim, paralisados, olhando Jesus. Sim, mestre, já chamou Jesus logo de mestre. Aí Jesus falou aquela frase que nós lemos aqui agora. Jesus fez um convite para eles. Falou assim, sigam-me e eu os farei pescadores, não de peixe, mas de gente. Eles imediatamente largaram as redes e começaram a seguir Jesus. É um processo, mas o que nós temos que aprender então, como ponto 1 dessa conversa aqui? Jesus te chama, independente de onde você estiver. Fala comigo, Jesus te chama. Fala assim, Jesus me chama. Você que está em casa, repete, Jesus me chama. Aí outro dia no jovem, na escola bíblica, perguntou, ô pastor, por que você manda repetir? É espiritual isso? Falei, não meu filho, porque quando você repete, você grava. Eu quero é que você grava. Então não é espiritual, é didático. Mas é espiritual também. Mas quando você fala assim e repete aquilo, isso vai entrando na nossa cabeça. Então qual é o primeiro ponto? Jesus me chama. Jesus teve um encontro com cada um de nós, pensa você que não? De forma diferente, de forma específica. Jesus encontrou cada um de nós. Me encontrou, trabalhando também, porque esses homens estavam pescando, estavam trabalhando. Jesus encontrou-me dentro do Banco do Brasil. Jesus acha a gente nos lugares mais inusitados. Se eu perguntar para você, você vai falar e saber exatamente aonde Jesus te encontrou. Você vai saber me falar isso. Porque Jesus, ele encontra a gente. Jesus me encontra e ele faz questão de nos encontrar. E algumas coisas eu percebo nessa mensagem, que é o seguinte: Jesus me encontra independente das circunstâncias ao meu redor, independente do que eu estou fazendo, mesmo ele estando muito ocupado com a multidão. E Jesus encontrou aqueles dois simples pescadores. Aí você pode falar assim, Jesus não vai me ver nunca. Sou um cara simples demais. Sou um cara que estou perdido aí dentro de uma prefeitura trabalhando. Eu sou um cara que sou engraxate. Eu sou um cara que trabalho lá no necrotério. Sou um cara que trabalho na roça, sem camisa. Jesus te acha em qualquer lugar. Jesus me achou e me encontrou numa cidade de milhões de habitantes, que é Belo Horizonte, e ele me achou dentro de um banco. E ele te acha. E hoje ele quer dizer, não adianta se esconder. Independente do que você faça, você pode achar que é coisa simples, você pode achar que é um simples, você pode achar que é um coitadinho, você pode achar que está perdido, você pode achar que ninguém te valoriza, você pode achar que está sozinho no mundo. Jesus te vê. E hoje ele está falando para você, eu te vi.
Eu quero ter um encontro com você hoje. Você pode aplaudir o Senhor Jesus aí. E Ele fala para você, você está pescando? Eu quero te encontrar hoje, meu filho. Essa é a mensagem de hoje. Então Jesus nos chama, independente da profissão que a gente tem, se é simples ou não. Eu acho que pescador é uma das profissões mais simples que existe, né? Principalmente naquela época. E Jesus parou tudo e entrou no barco deles. E falou, e sabe o que é mais louco? O que é mais lindo em Jesus? Que Ele nos chama naquilo que a gente faz, que pode ser simples, e Ele transforma o algo simples em algo sobrenatural. E Jesus, ao encontrar aqueles pescadores, utilizou da profissão deles. Falou: vocês são pescadores de peixinhos, vamos mudar o mundo. Os caras, como? Não, vocês vão pescar também. Você sabe pescar? Sei. Então vocês vão pescar também. Mas vocês vão pescar gente. Vocês vão pescar homens para Deus, mulheres para Deus, crianças, jovens, adolescentes. Vocês vão ser pescadores de almas. Ele transforma, velho. Pastor, isso é muito bonito. Aí você fala: poxa, mas eu sou um simples, sei lá, qualquer profissão que você quiser. Aí Efésios 4:2 diz o seguinte: independente do que você faz, você recebe em Jesus uma nova vocação. Efésios 4:2 fala isso. Recebemos de Deus uma nova vocação. Então, eu não deixo de ser pescador. Eu passo a utilizar daquilo que eu faço para alcançar outras pessoas. É transformador o negócio. Independente se eu sou médico, eu vou utilizar da minha profissão para transformar vidas. Imagina você chegar num médico para tratar um calo no pé, um machucado, e sair de lá com a alma sarada. Isso é muito bonito. O médico vai te receitar alguns remédios para você tratar a sua depressão, seu problema, mas ele vai te dar algo extraordinário. É isso que Jesus quer. Lá no que você faz, lá é isso que a gente faz. É isso, por isso que a gente tem uma nova vocação em Jesus, para transformar vidas. Agora, Jesus não nos coloca numa fogueira. Jesus não vai te achar, Ele vai te capacitar. Jesus nos capacita. Então, ponto 2 aqui é que Jesus me chama, mas Jesus fala: me prepara. Fala: Jesus me prepara. É espiritual, irmão, não é só didático não, hein? Repete aí: Jesus me prepara. Ele me chama, mas Ele me prepara. Ele me prepara com treinamento, com disciplina. Jesus não te joga no fogo. Marcos, no capítulo 3, no verso 16 em diante, eu acho, Jesus subiu ao monte para orar. E no que ele chega lá em cima para orar, ele desce o monte. E aí já tem aquela multidão, os discípulos todos lá com ele, e mais uma multidão. E Jesus então separa, naquele momento que ele desceu o monte, 12 para serem apóstolos. Jesus fala assim: eu vos escolhi para estar comigo, e eu estarei com vocês. Então Jesus, além de nos escolher, Ele nos escolhe, e vai chegar um determinado momento que Ele vai falar: agora eu estarei com vocês, e vocês estarão comigo. Isso significa o quê? Intimidade, treinamento, capacitação, domínio da situação. Jesus começa então a treinar aquelas pessoas. Então existiam pessoas que ouviam Jesus de longe, as boas novas. Existiam aquelas pessoas que Jesus orava e curava, mas existia aquelas pessoas que Jesus falou: eu vos escolhi para estarem comigo e eu estarei com vocês. Então nós somos essas pessoas. Quando Jesus nos chama e está com a gente se abre para Ele, e Ele fala: agora eu vou te treinar, agora eu vou te capacitar, agora eu vou... Jesus não coloca a gente na fogueira, Jesus não coloca a gente assim,
vai lá e resolve. Jesus vai levantar alguém para te ajudar. Jesus vai levantar uma igreja para você ir. Jesus tem propósito para a sua vida. E com essas pessoas aqui, com Pedro, não foi diferente. Não foi diferente. Aqueles caras tinham uma atividade linda, que era pescar. Sem Deus, pescava peixes. Com Deus, começaram a pescar almas. Mas para pescar almas, precisava passar por um treinamento. E Jesus, então, os treinou por quanto tempo? Mais ou menos uns 3 anos. Mas assim, treinamento intenso. Dormia com eles, comia com eles, almoçava, tomava banho, né ou não é? Dormia junto. Imagina, sentia o bafo um dos outros. Naquela época não tinha escova de dente, não escovava o dente. Mas eles estavam sempre juntos. Fazia churrasco igual nós fizemos hoje, juntos. Jesus era churrasqueiro também. Um dia que ele estava lá assando os peixinhos na praia, né? Jesus gostava disso. Então Jesus, ele nos prepara. Em 1 Coríntios 15, 58, eu vou até ler aqui. 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Então aqui existe algo sobre treinamento, capacitação. Paulo está falando aqui à igreja lá, sejam firmes, ou seja, mantenha-se no propósito de servir, como ele veio para nos servir. Mantenha-se, aceite treinamento, seja humilde, porque Deus quer nos mandar a fazer a diferença. Da mesma forma que Jesus os convidou a serem transformadores de mundo, nós também somos convidados, porque Jesus nos chama para nos salvar, ótimo, mas além disso, a gente precisa dar continuidade à palavra. Jesus não está satisfeito só porque você está salvo, Ele quer que você, através do seu relacionamento, através das pessoas que você conhece, você consiga levar outras pessoas para experimentar essa maravilhosa graça que é Jesus. Então aqui, Paulo está falando, sejam inabaláveis. Ou seja, não deixa qualquer coisinha te abalar. Ah, mas o pastor chamou minha atenção. Gente, calma, tudo é um processo. Treinamento não é fácil e nunca foi para ninguém. Você já foi na academia? Você sai de lá suado, você sai de lá cansado, mas o treinamento nos prepara para o mundo. Existe uma frase aí do exército que é melhor você suar no treinamento do que deixar sangue no campo de batalha. É uma coisa mais ou menos assim, eu não sei bem qual que é a frase, mas é um negócio assim. Isso quer dizer o seguinte, treina mesmo. Treina, suando, cansando, está doendo, mas isso não vai te matar não. Mas isso pode salvar a sua vida lá no campo de batalha. E é assim também no mundo espiritual. Treinamento, cansaço, não dormir direito, buscar. Isso exige de nós capacidade, isso exige de nós. Qualquer empresa é assim. Eles vão te pagar cursos para você se capacitar. Agora, não é um chip que coloca na sua cabeça que você vai sair aprendendo tudo. Então Jesus passou tempo com aqueles discípulos. Dedicou tempo com eles. Mostrava, olha, assim que faz um milagre. Assim que a gente chega para Deus. Olha, assim que faz oração. Faz aí, vê se você consegue. Aí os caras tentavam, não conseguia. Ele não xingava os caras. Falou, não, agora presta atenção. É assim que faz. Então Deus vai nos dar coisas maravilhosas e vai nos capacitar assim. Um exemplo, Jesus um dia estava lá com a multidão, que a multidão sempre acompanhava, e ele estava com fome, muita fome. Aí chegou então um rapazinho lá, falou, precisamos alimentar essa turma toda. Aí chegou um rapazinho e falou, temos aqui peixinhos, pãozinho, mas isso aqui não alimenta todo mundo. Mas nas mãos de Deus, algo que é natural se transforma em sobrenatural. Deus faz transformar aquilo. E aí, Jesus chama os seus discípulos para ajudar a partir o pão. Jesus sozinho também não ia conseguir. Eu entendo, por aquela passagem, que
também os discípulos, vendo Jesus e recebendo o treinamento de Jesus, eles também partiam o pão e o troço ia só multiplicando na mão de todos eles. Não era só na mão de Jesus. Eu penso que era dessa forma. Da mesma forma que Jesus fez, os outros também fizeram para distribuir. Isso é lindo demais. Isso é muito bonito, porque ele nos capacita, ele nos envolve, né? Então, isso é parte do propósito de Deus. Então, quando a gente recebe a Jesus, ele nos acha, ele nos capacita, nos treinando. E aí tem um terceiro ponto, que aí sim, nós podemos mudar a história. A nossa? Não, porque a nossa já está mudada. Mas nós podemos mudar a história do outro, do mundo. E aí Jesus nos envia. Fala, Jesus me envia. Jesus me envia. Então Jesus me chama. Jesus me treina. E Jesus me envia. Porque não faz sentido ele te chamar e ele não te enviar. E hoje é um grande problema nossa geração, que só quer receber, mas não quer dar. Só quer receber, mas na hora do treinamento também não quer. A geração hoje jovem é o seguinte, é a geração do delivery, é a geração do iFood, é a geração do Rappi, é a geração que eu estou com fome, eu entro na internet e eles me entregam aqui. Vai pagar uma conta, meu filho, vai pagar um boleto lá para você ver como é que é. Então Jesus está te chamando para você ser útil. Ah, mas a minha vida é simples. Eu trabalho afinando violão, por exemplo. Mas Jesus vai pegar esse seu trabalho, assim como pegou os caras que eram simples pescadores e transformar os caras em pescadores de almas. Você pode ganhar almas sendo um afinador de violão. Você pode ganhar almas sendo um motorista de aplicativo. Né? Ainda mais motorista de aplicativo, eu fico vendo, eles recebem tantas pessoas, são tantas corridas por dia. Você pode, às vezes nem fala nada, irmãos. Manda fazer lá um papelzinho assim escrito: Jesus te ama. Tudo que às vezes a gente precisa num dia é ouvir que alguém nos ama. As pessoas hoje estão muito sozinhas e solitárias nesse mundo. É o mundo do delivery mesmo. Você não sai nem para comer fora. A comida chega na sua casa. E tem um negócio do Rappi aí de 10 minutos, você já viu? Os caras entregam em 10 minutos. E eles têm que bater recorde. Outro dia eu estava vendo um filme lá em casa. Aí deu uma vontade de comer sorvete e não tinha sorvete. Falei, nossa, vou ter que pegar o carro lá. O tempo que eu vou gastar, velho, vou perder o filme. Aí meu filho, pai, tem um Rappi aí 10 minutos. Você entra lá, meu filho, em 7 minutos o interfone estava tocando. Chegou meu sorvete para mim. É muito cômodo isso. Mas e a gente? O nosso posicionamento com relação às pessoas? Um simples, isso tudo está fazendo as pessoas ficarem sozinhas em casa, não se relacionam mais, não conversam mais, não saem mais para restaurante, não faz mais nada, está tudo em casa, meu filho. E esse negócio dessa Covid aí, desse diabo, fez a pessoa ficar mais em casa ainda. E agora que, graças a Deus, está tudo acabando, você continua em casa. Você não quer sair de casa mais, você está com medo. Gente, o mundo começou a rodar de novo, filho. E Jesus está aqui para nos enviar. Você tem que pregar o Evangelho, você tem que pregar as boas novas, você tem que usar daquilo que você já sabe, e Deus vai transformar o que é natural em algo sobrenatural. Você fala assim para Jesus: enche-me, Senhor, me treina, me ajuda, que eu quero ganhar almas. Mesmo assim, se você não conseguir, que não tem problema nenhum, não é pecado você não saber pregar o Evangelho para alguém. Isso é fruto de treinamento. Nós, pastores, somos treinados a isso. Então, mesmo que você não consiga, traga a pessoa aqui, nós vamos conversar. Mas mais do que isso, nós queremos te treinar da mesma forma que Jesus treinou os discípulos dele. E depois que Jesus subiu aos céus, o que aconteceu?
Os discípulos fizeram bem o serviço deles, tanto que nós estamos aqui hoje. Então vamos mudar esse mundo. Você topa? Bora mudar o mundo, irmãos. Glória a Deus. Jesus está fazendo esse convite para você. É igual o Pink e o Cérebro. Você lembra do Pink e o Cérebro, aquele desenho? Aí o cérebro chegava para o Pink: vamos conquistar o mundo, Pink. Qual que é a ideia hoje? Aí eles faziam uma ideia maluca lá. Eu estou falando isso para você. Vamos mudar o mundo hoje. A partir da sua casa, a partir do seu relacionamento, a partir de onde você está. Você não precisa ir lá na China, não, só. A China está aqui. Você entendeu? Já tem missionários que vai para todo canto, mas às vezes não tem um do lado da sua casa. E você é a pessoa importante para isso. Deus te abençoe, irmãos. E Jesus dá um grande mandamento para nós. Eu vou concluir com isso. Mateus 28, 18 a 20. Jesus nos dá um grande mandamento. E ele fala: aproximando-se, falou e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus falando, autoridade me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Não estamos sozinhos. Deus nos chama, nos treina, nos capacita e nos leva a levar boas novas, e é isso que a gente tem que fazer. Foi assim com Pedro, foi assim com o irmão de Pedro, foi assim com aquela geração, e tem sido assim até hoje. Não adianta inventar a roda não, irmãos. A palavra de Deus está aqui. É assim que tem que ser. É simples assim. E quando você começa a falar de Jesus para as pessoas, algo no mundo espiritual se abre. E aí já não é mais você. Aí é o Espírito Santo que utiliza de você para mudar aquilo. Às vezes você fala uma coisa. Outro dia, um jovem chegou para mim. Um jovem hoje, já está com uns 40 anos. Ele falou: Ramaia, ele veio aqui. Eu não sabia que você estava nessa igreja aqui. Mas um dia você lá no banco falou para mim que Jesus me amava, que o Espírito Santo de Deus tinha um propósito na minha vida, e hoje eu estou aqui, entregue a Jesus, só porque você falou que me amava, porque naquele dia eu estava me achando a pessoa que menos tinha amor, a pessoa mais desqualificada do mundo, e não sei por que você falou aquilo, eu também não sei. Mas o Espírito Santo nos capacita a fazer isso. E ele ficou muito feliz em saber e em se entregar para Jesus. E às vezes é um abraço que você dá numa pessoa, sabe? Tinha um rapaz lá perto da minha empresa, que eu sempre chegava, ele vendia bala no sinal. Aí um dia eu parei, dei a bala, comprei a bala, mas eu falei: bicho, eu quero te dar um abraço, velho. Eu sentia vontade de te dar um abraço. Ele desabou. Ele falou: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu falei: não sei, eu quis te dar um abraço. Aí ele falou: porque hoje de manhã eu falei, ninguém me dá um abraço. E eu parei e dei um abraço nele. A gente tem que estar ligado, sabe? Ouvir a voz de Deus. Faça aquilo que pode parecer loucura, mas Deus vai te usar para fazer a diferença. E eu quero orar por você que ainda tem essa dúvida no coração com relação a Jesus, porque Jesus nos chama, Jesus nos acha em qualquer lugar que a gente estiver, e hoje Ele está falando: eu te achei, eu estou te vendo, e eu quero que hoje você se entregue a Jesus, porque Ele te achou, Ele te buscou, Ele te viu nesse lugarzinho que você está aí agora. Quero falar olhando para a sua cara agora. Ele te viu aí onde você está agora, nesse momento. E Ele falou: eu estou te vendo. Estou sabendo quem é você. Estou sabendo das suas dificuldades. Mas eu quero te aliviar. Eu te chamo agora para vir para o meu reino. Eu quero fazer algo novo na sua vida, como nós cantamos aqui. E para isso basta a gente abrir a nossa boca. Romanos 10, capítulo 9, diz o seguinte. Repita comigo assim: se
com a minha boca eu confessar que Jesus é o Senhor e que Ele foi enviado por Deus e que morreu naquela cruz, mas que ressuscitou e vive por mim, e intercede por mim, e se eu creio nisso, eu confesso com a minha boca isso, eu serei salvo. Fala, eu serei salvo. Então confessa com a sua boca agora, onde você estiver. Fecha teus olhos aí, levanta a tua mão assim como símbolo de potência. Fala, Senhor Jesus, eu estou aqui, o Senhor me achou agora, faça a tua obra em minha vida, Senhor. Eu me entrego a Ti, dou o meu coração a Ti, Senhor, e declaro que o Senhor é o Senhor da minha vida. Coloque agora dentro de mim o Teu Espírito Santo, me encha com o Teu poder, me dê, Senhor, a vida eterna ao Teu lado. Eu Te agradeço, Senhor Jesus, por essa noite que o Senhor me encontrou. Derrama agora aos Teus pés a minha vida, e o Senhor me levanta agora para me treinar, para me ajudar, porque eu também quero ser um transformador desse mundo. Te agradeço, Deus, por essa oportunidade, confiante de que a eternidade é a minha herança, e uma vida aqui na terra, cheia de paz, cheia de amor, é o meu direito como filho de Deus. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.